dessa nossa conversa hoje é a Índia e os seus grandes instrutores. Eu, desde jovem, eu nutro uma grande admiração pela Índia, é um dos lugares que eu mais tenho afinidade, é como se fosse uma segunda casa. Interessante que a primeira vez que eu estive na Índia, quando eu tinha 25, 26 anos, eu cheguei e tinha uma sensação interessante, né? Que era tudo muito diferente e ao mesmo tempo muito familiar. É como se eu já tivesse estado lá em algum momento do passado, embora fosse a primeira vez nessa vida que eu estive na Índia. E aí eu visitei muitos locais, inclusive a própria Sociedade Teosófica. E desde então, assim, o meu vínculo com a Índia tem sido muito acentuado. Atualmente eu vou todo ano para a Índia levando grupos, que é uma forma de eu manter esse vínculo e aprender mais, né? Porque cada viagem é um aprendizado. Tem alguns locais que a gente costuma ir sempre, mas tem sempre locais novos que vão sendo adicionados. Eu vejo assim a Índia como uma civilização que conseguiu se manter ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, sem que tivesse havido uma ruptura dessa tradição. Uma tradição de sabedoria muito antiga, se perde no tempo, né? Dizem que surgiu há 5.000 anos antes de Cristo, quando houve a invasão ariana, essa invasão ariana que deu origem a essa fusão de culturas, a cultura que vinha do norte, que era dos arianos, com a cultura que já havia no local dos dravídicos ou Daisus, que era uma população de pele escura, que já vivia na Índia há muito tempo. Então, quando ocorreu essa descida dos arianos, que eram de pele clara, até a Índia, foi que surgiu essa cultura védica, né? Inicialmente eles se implantaram nas margens do rio Indus. Esse rio Indus hoje faz parte do Paquistão, naquela época era uma coisa só. E depois se espalhou por toda a Índia. E é uma cultura maravilhosa, uma cultura única no planeta, apesar de a gente ter sofrido muitas invasões ao longo dos séculos, né, ao longo desse período todo, essa tradição antiga hinduísta sempre se manteve. Nunca os invasores conseguiram destruí-la ou fazer com que o povo indiano mudasse a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo e a sua religião. E por isso, então, essa tradição vem sendo transmitida de mestre para discípulo. Antigamente não havia livros, então a transmissão era oral do conhecimento. E mais recentemente foram escritos muitos livros que até hoje estão disponíveis para aqueles que querem buscar a verdade, que querem conhecer melhor essa tradição, sabedoria tão fantástica. Então é uma riqueza muito grande, porque não existe uma única tradição, não existe uma única corrente dentro do hinduísmo, por exemplo. Além de ter várias outras religiões além do hinduísmo, dentro do próprio hinduísmo existe uma diversidade muito grande de correntes, né, de seitas, de abordagens. Na Índia está muito presente essa ideia que são muitos caminhos para a verdade. Nenhum caminho esgota a verdade, são apenas abordagens diferentes, mas complementares dessa mesma verdade, assim como existe uma divindade superior, que eles chamam de Brahman, mas todas as outras divindades são aspectos, né? São expressões desse mesmo princípio universal que é chamado de Brahman. Então é muito bonita essa ideia, né? Os hinduístas, eles não são sectários, né? Eles aceitam todos os caminhos que sejam profundos, que levem ao aperfeiçoamento do ser humano como caminhos para a verdade. Eles respeitam as outras religiões, assim como eles respeitam as várias seitas que existem também dentro da sua religião. Então a Índia assim, foi sempre um solo muito fértil para o desenvolvimento de várias religiões. Depois do hinduísmo chegou o jainismo, o budismo, o sikhismo e várias outras, né? E dentro do hinduísmo vários aspectos, né, correntes, né, como o brahmanismo, a religião da Caxemira, que é o shivaísmo, e assim por diante.
Então é muito interessante quando você viaja na Índia, você conhece civilizações diferentes, que falam línguas diferentes, que têm origens diferentes, têm aparência diferente, mas todos têm uma unidade assim, de percepção da realidade, né? Todos professam uma crença assim, numa presença divina que permeia toda a vida. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns desses grandes instrutores da Índia. E é interessante que cada um trouxe uma tônica e está ligado geralmente a uma corrente religiosa, mas todos são complementares entre si. Na medida que nós fomos passando por alguns dos textos extraídos desses instrutores, nós vamos ver que existe uma unicidade, uma convergência muito grande, uma complementariedade dentro dessas visões. E como na Índia nós temos muitos instrutores, ficaria difícil eu abordar todos os grandes instrutores da Índia, são inumeráveis. Então eu procurei trazer para vocês algumas citações daqueles que mais me influenciaram, aqueles que ao longo da minha trajetória de estudos sobre o hinduísmo, de mais de 40 anos, eu tive assim uma queda especial, eu estudei um pouco mais e eu senti assim que tocavam mais na minha alma. Então vamos começar um dos maiores instrutores da Índia, que é o próprio Buda. Essa imagem do Buda do amor. Tem muitas imagens do Buda também, e o budismo, embora ele tenha nascido na Índia, ele cresceu mais nos países próximos da Índia do que na própria Índia. Teve uma época que o budismo cresceu muito, mas depois ele diminuiu de novo quando houve um restabelecimento, né? Uma recuperação, vamos dizer assim, do hinduísmo. Mas o budismo é uma religião que é baseada também no hinduísmo. Né? Foi assim, uma religião que veio para reformar o hinduísmo, estava um pouco desgastado naquela época do século VI a.C., quando o Buda veio ao mundo. Então, eu selecionei de cada instrutor, inclusive do Buda, algumas frases, alguns ensinamentos que eu acho que tem uma preciosidade, são joias de sabedoria que nos tocam, né? Então tem uma frase do Buda que diz: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o golpeia". Isso é uma frase de grande beleza, né? Que mostra como que nós deveríamos ser mais compassivos, né? Aliás, a compassão é uma virtude muito central no budismo. Você, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de uma agressão, você não perder a amorosidade, você continuar exalando aquele perfume do amor que era típico dos grandes instrutores como o Buda. Essa é uma imagem metafórica do sândalo, né, que continua, né, perfumando até o seu agressor. E o Buda falava também que se uma pessoa fala ou age com a mente pura, a felicidade se instala com uma sombra e nunca se afasta. Você vê que a sombra nunca se afasta de nós, né? Onde existe luz, existe a sombra. Se nós estamos andando no sol, a sombra está sempre lá presente. Então é algo inseparável de nós, algo que está sempre presente, né? Então a chave no budismo, né, é a pureza, é a mente atenta, aquela mente consciente, que está sempre aberta, está atuando no mundo com plena atenção. E essa mente atenta, essa mente que está viva, que não está perdida em devaneios, não está perdida nos problemas passados, ela pode então ser pura e pode trazer a felicidade. E essa felicidade, ela continua conosco enquanto a nossa mente estiver não poluída, estiver pura. Então esse é um trabalho para toda a nossa vida, manter a nossa mente atenta, manter a nossa mente pura. Outra lição do Buda, que ele enfatizou muito, é a impermanência. Ele dizia que tudo que vem à existência está fadado a desaparecer. Isso é um ensinamento que está em todas as grandes religiões, né? Que tudo que é criado, um dia vai desaparecer, vai morrer. Todos os seres vivos que estão, né, com o corpo, que estão vivendo, que estão ativos, certamente um dia vão envelhecer e morrer, ou às vezes podem morrer até mesmo antes de envelhecer. Mas aquilo que eles são hoje não vai ser mais igual amanhã. E mesmo os seus corpos, a sua natureza emocional, a sua natureza mental, também vai se transformando. O que nós somos hoje é diferente do que nós somos quando nós éramos mais jovens, crianças ou até bebês. Nossa
nosso corpo muda, nossa mente muda, nossa visão de mundo também muda. Então, a impermanência é intrínseca à vida. E se nós acolhermos a impermanência como algo intrínseco à vida, nós não vamos sofrer, porque o apego é uma das coisas que traz mais sofrimento na nossa vida. Então, se você perceber que tudo está sempre se transformando, que a essência da vida é essa transmutação, essa transformação, você vai aceitar a mudança com muito mais tranquilidade e vai viver com mais leveza sobre a face da Terra. Aqui uma outra frase do Buda que está também representada nessa imagem: o mundo está aflito com a morte e com a decadência, né? Você vê que uma das coisas que o Buda se impressionou muito quando ele era jovem foi que a morte e a velhice e a doença. Isso, o pai dele, que era um rei, queria poupá-lo de ver o lado negativo da vida. E então ele manteve o Buda num castelo maravilhoso, onde nada lhe faltava, e ali ele não tinha acesso nem à morte, nem ao sofrimento, nem à doença. Então quando ele percebeu que isso aí era intrínseco à vida, ele ficou muito tocado e resolveu descobrir qual é a origem do sofrimento. Ele só descobriu quando ele se iluminou. Então os sábios, as pessoas que já perceberam a realidade, não ficam penalizados porque eles compreenderam a natureza do mundo. Então nessa imagem vocês veem, atrás você tem os sábios, né, que estão sorrindo, estão tranquilos diante das ocorrências, diante das dificuldades da vida. Enquanto que as pessoas normais estão lá preocupadas, estão cabisbaixos, estão deprimidos, estão doentes com as coisas que lhe acontecem, porque não estão percebendo a totalidade, a complexidade da vida. O sábio ele percebe que nada é permanente e que o sofrimento é parte da vida que pode ser superado através da sabedoria. Então ele vai em busca dessa sabedoria. E a meditação é o caminho para isso. Uma outra frase também muito bonita do Buda. Ele dizia o seguinte: no final, só 3 coisas têm importância. Primeiro, o quanto você amou. Isso aí não precisa nem de comentário, né? Essa é a coisa mais importante da vida, o quanto que nós amamos. Segundo, a gentileza que você expressou na sua vida, né? E como é importante uma pessoa gentil, uma pessoa que está sempre sorridente, de bem com a vida, amável para com seus familiares, amigos e companheiros de trabalho. A gentileza é um dom que é certamente apreciado por todos. Então, se você é gentil, você vive de bem com a vida e você cria um mundo melhor à sua volta também. E a terceira, a leveza com que você se desapegou das coisas que não eram para você. É interessante isso, né? Se você segue o seu Dharma, se você entende qual é o seu Dharma, a sua missão de vida, qual é o seu caminho, você não vai querer aquilo que a vida não lhe trouxe. Aquilo que a vida não lhe trouxe, não te doou como sendo algo merecido para você, algo útil e necessário na sua jornada, é algo que não lhe pertence. Então, deixa de lado. Não se apega a isso. Deixa passar. Não deseja aquilo que a vida não lhe traz naturalmente. E por isso, você não vai sofrer. Porque você vai estar contente com aquilo que a vida lhe ofereceu, que é aquilo que você precisa, aquilo que é necessário na sua caminhada. Então, caminhar na vida com leveza é justamente caminhar com desapego, caminhar sem estar preso ao resultado das suas ações, sem estar preso aos desejos, sem estar preso ao medo do que pode ocorrer. Uma vez perguntaram ao Buda o que ele havia ganhado com a meditação. Aí ele respondeu: nada, mas deixa eu lhe dizer o que eu perdi com a meditação. Perdi a raiva, a ansiedade, a depressão, perdi a insegurança, o medo da velhice e o medo da morte. É mais uma via negativa que o Krishnamurti, de certa maneira, pegou nos seus ensinamentos, né? Você não tem nada a ganhar, mas você tem muito a deixar para trás. São os seus apegos, são aquelas coisas que você temia perder. Então, na hora que você se vê livre da raiva, da ansiedade, da depressão, de todos os medos, você vive com mais leveza, você vive com tranquilidade, vive em paz e com felicidade também. Então, a meditação é uma maneira de você descobrir como viver com intensidade, como viver com seriedade, como viver a vida
que vale a pena ser vivida, com beleza, né? Com simplicidade ao mesmo tempo. Eu acho que eu estou passando muito rapidamente, que são muitos instrutores, então não estou entrando muito nos comentários. E tem uma frase do Buda que eu acho também maravilhosa, que eu estou botando aqui sozinha nessa página, que ele dizia: nada sobrevive sem alimento. Isso parece uma coisa muito óbvia, né? Mas essa frase tem implicações muito profundas. E se você aplicar na sua vida, você vai ver que ela traz assim um bem-estar muito grande. Então, vocês não sei se já se perguntaram que tipo de pensamento vocês estão alimentando? Que tipo de emoções vocês estão alimentando? Porque aquilo que você alimenta cresce e ganha corpo. E aquilo que você não alimenta desaparece. Então, se você tem medo, o que acontece quando você tem medo? Você alimenta o medo com o seu pensamento. Quanto mais você pensa naquilo que lhe traz medo, mais aquilo se torna poderoso, mais aquele medo se torna tenebroso, porque você está alimentando o medo. Existe uma historinha que é muito antiga na Índia, que é muito usada no meio dos ensinamentos hinduístas, né? É a questão da corda que é confundida com a cobra. Então a história é assim: um garoto, uma criança, entra num quarto que está na penumbra e existe uma corda enrolada naquele quarto. E como o quarto está na penumbra, ele projeta na corda e vê uma cobra. Na sua mente, o que ele está vendo é uma cobra. Na penumbra, ele projetou de dentro para fora, né, a cobra que ele temia. Então ele sai correndo do quarto: mãe, tem uma cobra no quarto. Aí a mãe dá a mão para ele, chega na entrada do quarto, acende a luz e mostra: está vendo, meu filho, não é uma cobra, é uma corda enrolada que pareceu para você uma cobra. Então a mãe tem um papel importante nesse caso, primeiro de acender a luz, porque na penumbra você não vê as coisas claramente, né? Enquanto você está vivendo na penumbra, facilmente você mistura o real pelo irreal. E aí você pode tomar a cobra pela corda. Só que quando você traz luz para a sua vida, você percebe coisas que você não percebia antes. Você desperta da ilusão e você vê a realidade como ela é. Aquela cobra tenebrosa que estava lá assustando, não é uma cobra, é apenas uma corda que não vai fazer mal nenhum. Então você começou a ver o mundo com outros olhos em função da luz que se fez presente. Então a vida espiritual é muito isso, de você abandonar as ilusões, trazer luz para a sua vida, iluminar a sua mente com a luz de Budi. A palavra Budi tem a ver com luz, por isso que Buda é aquele que se iluminou. E aqui uma saudação, é muito comum na Índia se ter as saudações, né, que são parte do aprendizado, são parte das orações dos hinduístas. Então o Shankara dizia: eu te saúdo, ó Senhor, Senhor pleno de compaixão, ó amigo daqueles que se curvam diante de ti. Eu caí no oceano do nascimento e renascimento. Salvai-me com teu olhar que nunca falha, que faz cair sobre nós a chuva da ambrosia, da sinceridade e da misericórdia. Então, é aquela reverência que está muito presente na Índia, né? Nessa visão devocional do Bhakti, né? Do Bhakti Yoga, que você está sempre percebendo a divindade em todas as coisas, então você tem aquela reverência pela divindade, né? Então você saúda a presença divina que está em toda parte, aquela presença de compaixão, que é um amigo ao mesmo tempo. Ele não é só um Deus poderoso, ele é um amigo que está junto de você. E você então se relaciona através da devoção com esse amigo, com essa divindade que é presente, né? E ele está sempre lá, ele nunca falha se você buscar essa divindade na sua vida, né? Isso é muito bonito, né? Embora exista um Deus transcendente, existe um Deus com o qual você pode se relacionar. O Time fala muito isso no Segredo, na Autorrealização pelo Amor, que é um livrinho da editora Teosófica também. Na Autorrealização pelo Amor ele fala: existe a divindade com a qual você se relaciona, que tem um nome, que você pode se aproximar, não é algo abstrato e distante. Então,
essa divindade pode te trazer um consolo, pode te trazer um refresco, vamos dizer assim, né? Pode trazer um alimento, pode trazer misericórdia. Isso é muito bonito. Um outro instrutor da Índia que para mim teve também uma importância grande, porque eu quando morei na Inglaterra, antes de ir para a Índia, inclusive, a primeira vez, eu fiquei morando um tempo num centro de yoga, que era o centro de yoga do Sivananda. O Sivananda foi um grande yogi que viajou muito pelo Ocidente, foi um dos grandes difusores do yoga no Ocidente. Então ele foi fundando muitos centros. Eu visitei um desses centros, que foi inclusive coordenado por um dos seus discípulos, o Swami Vishnu Devananda. O Sivananda foi uma personalidade muito forte e ele trazia uma mensagem muito prática. Isso foi muito bacana. Aí a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fiquei hospedado no ashram do Swami Sivananda, lá em Rishikesh. Aí eu comecei a devorar os livros dele, os livros hinduístas de uma forma geral, mas eu fiquei muito tocado com os ensinamentos que estavam muito presentes nos estudos que a gente fazia nesse centro de yoga. Então, é uma visão muito prática que ele traz. E ele dizia: o mundo é o seu melhor instrutor. Há uma lição em tudo. Quer dizer, a vida está sempre lhe trazendo lições. Há uma lição em cada experiência, em cada momento da sua vida. Aprende delas e torne-se sábio. Quer dizer, a grande estrutura da nossa vida é a experiência que nós absorvemos ao longo do dia a dia, né? Ele dizia: cada falha é um degrau para o sucesso. É que nem cada pedra no caminho pode ser um degrau para você ascender um nível. Toda dificuldade e desapontamento é um teste para a sua fé. Todo acidente desagradável, tentação, é um teste para a sua força interna. Portanto, nunca se desespere. Marche em frente, herói. Então, você vê uma coisa muito prática, né? É você entender que a vida é um desfilar de vários desafios, de várias tentações, de várias dificuldades, mas em cada um desses momentos, em cada dificuldade que vem até nós, problemas de saúde, problemas de perdas de entes queridos, perdas de posses, perda de emprego, seja o que for, todos são momentos de reflexão, todos trazem um aprendizado. Uma vida que é um mar de rosas não faz a pessoa se movimentar. É quando ela está em crise, quando ela está passando por dificuldades, é que ela busca uma transformação, ela busca alterar a sua vida, ela quer alguma coisa que vai trazer a solução para a sua indagação, para o seu problema, para a sua dificuldade. Então, esses momentos de dificuldade são muito preciosos. Tem um economista de Stanford que diz: nunca se deve desperdiçar uma crise, porque as crises são momentos de transformação preciosos. Então, a gente tem que estar atento. O que a vida está querendo me ensinar com essa dificuldade, com essa crise? Isso é algo de extrema valia. Ao mesmo tempo, uma postura de humildade, de não achar que nós merecemos mais do que nós temos. Porque a vida nos traz aquilo que é o nosso quinhão de sacrifício, mas também é o nosso quinhão de aprendizado. Então, nunca vamos abater, nos abalar, nos desesperar dos infortúnios. Todos eles têm o seu lugar e nada permanece na escuridão para sempre. Sempre depois das trevas vem a bonança. Depois da tempestade surge a luz novamente. A gente sente de que nada é escuro para sempre. Depois da noite vem o dia. Depois do inverno vem a primavera e o verão. Isso é sabedoria. Você vai aceitar melhor as dificuldades da sua vida e não vai se desesperar, vai deixar a tempestade passar, não no sentido de se resignar, mas entender que são etapas importantes da sua grande caminhada, da sua jornada, que é uma jornada de aprendizado. E continuava o Sivananda: o divino no seu interior é mais forte do que qualquer coisa no seu exterior. Portanto, não tema nada. Confie na sua força interior, na divindade dentro de você. Encontre a fonte olhando para dentro.
Aperfeiçoe-se, construa o seu caráter, purifique o seu coração, desenvolva as virtudes divinas, erradique os traços negativos. Esforce-se para atingir tudo que é nobre e verdadeiro. Faça a sua natureza inferior uma serva da superior, através da disciplina, da austeridade e da meditação. Isso é o início da sua liberdade. Isso é muito interessante, isso está muito presente no hinduísmo, né? Pode parecer que o sofrimento é contra a liberdade, né? Geralmente a gente associa a liberdade a prazer. Eu quero ser livre para poder fazer o que eu quero. É assim que as pessoas veem a liberdade. Mas a liberdade não é poder fazer o que você quer, é você estar livre de tudo aquilo que te acorrenta, de todos os grilhões que te impedem de ser você mesmo, de alcançar a plenitude do seu ser. Então você tem que usar a vida, todas as experiências, para ir se lapidando, para ir erradicando tudo que é negativo na sua personalidade e desenvolver aquilo que é nobre e que é verdadeiro. É a ideia, né, que fala o Sivananda, que a natureza inferior deve ser um reflexo da superior. Mas isso só pode ocorrer quando você purifica a natureza inferior e coloca essa natureza a serviço do elevado que existe dentro de você, do Krishna, do Cristo que existe dentro de você. Voltando um pouquinho às palavras do Krishna, ele só falou para o Arjuna porque o Arjuna se abriu para ele, o escolheu como seu cocheiro. Ele pediu para que o Krishna fosse o seu companheiro na batalha, que é a batalha do dia a dia. Então, na hora que ele se abriu para o Krishna, que representa a voz interior, que representa a consciência divina, essa consciência divina passou a manifestar a sua sabedoria para a mente, que representa o Arjuna, né? Então, se a sua mente não se abrir para o divino não vai penetrar. Se você não se colocar a serviço do superior, não tornar a sua mente um espelho da sua natureza divina, um espelho de Atma e Buddhi, você vai continuar na ignorância, vai continuar dando cabeçada no campo de batalha. Então a saída não é procurar exércitos mais fortes, como procurou o Duryodhana, né, no Mahabharata, é se abrir para o Krishna, e o Krishna vai ser o seu instrutor verdadeiro, que é a sua natureza verdadeira. E aí você não vai errar nunca, você nunca vai dar um golpe em falso, porque você vai estar agindo de uma forma pura, verdadeira, espontânea, sempre inspirada pelo divino dentro de você. E isso é libertação, é você levar a vida divina aqui na Terra. Esse é um novo conceito revolucionário de libertação. É ser você mesmo, é você levar a sua vida com luz, com sabedoria, né, com plenitude, sem estar dependente e amarrado ao passado. Vamos agora para um outro grande instrutor da Índia, que é o Rabindranath Tagore. Tagore é um instrutor mais recente, já do século XX, e assim como o Krishnamurti também, né? E para mim ele foi um instrutor muito interessante. Eu não conhecia quando cheguei na Índia, e um dia eu estava na casa de uns amigos, uns indianos, eles começaram a falar da beleza da poesia do Tagore, né? E aí eu falei, eu queria conhecer. Aí eles me colocaram na mão um livro chamado Gitanjali, que é uma obra-prima, que inclusive foi por causa dele que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu trouxe aqui 2 trechos pequenos extraídos do Gitanjali. Ele escreveu também prosa, ele escreveu muita coisa, o Tagore, e ele trabalhou muito com educação. Mas eu vou trazer, dada a limitação do tempo, 2 momentos que eu acho que são lindos, né? Esse é o primeiro verso do Gitanjali, em que ele fala, isso sempre ele falando para o seu mestre, né? Vós me fizeste infinito, tal é o vosso prazer. Esse frágil vaso, vós haveis esvaziado repetidamente e voltado a preencher sempre com vida fresca. Essa pequena flauta de bambu, vós haveis carregado por sobre as colinas e vales e haveis soprado através dela melodias eternamente novas. Ao toque mortal de vossas mãos, meu pequeno coração
perde seus limites em alegria e dá nascimento a uma expressão inefável. Vossos presentes infinitos chegam a mim apenas nessas minúsculas mãos. Eras passam e vós continuais a verter, e ainda há espaço a ser preenchido. Você vê a beleza, né, dessa devoção para o mestre, né, dizendo que ele está aberto e ele quer ser preenchido. Há sempre mais espaço na sua natureza para receber esse néctar, né, essa graça divina que está sempre lá se nós nos abrirmos para ela. Há sempre espaço a ser preenchido. E se há espaço, o divino está sempre vertendo. Isso é muito bonito, você se abrindo e a divindade vertendo a graça que está iluminando a sua mente. Leio Gitanjali, que é um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. Um outro trecho curtinho também do Gitanjali, que para mim passou a ser um lema na minha vida, eu já citei aqui, e vou citar de novo, que é algo assim que para mim me tocou profundamente. Eu carrego comigo essa frase. Senhor, ele falando para o Divino Mestre, apenas fazei com que a minha vida seja reta e simples como uma flauta de bambu, para que possais enchê-la com música. Isso para mim assim traduz o que é vida espiritual. É tornar a sua vida reta e simples, como uma flauta de bambu. Na medida que a sua vida realmente se torna reta e simples, há espaço para a música. Essa música das esferas, essa música que está sempre soando no espaço e que pode preencher a nossa flauta e fazer com que a nossa vida seja uma execução contínua dessa música, dessa dança, dessa melodia que busca expressão através de nós. Não é à toa que os grandes instrutores, muitos deles são representados como músicos, né? Krishna com a sua flauta, Orfeu com a sua harpa, e são tantos os instrutores, né, que estão sempre portando um instrumento musical, porque a música é a própria harmonia divina. Krishnamurti. Krishnamurti, eu posso dizer que foi talvez um dos instrutores que mais me influenciou nessa vida. E ele fala algumas coisas que me tocaram muito. Será possível viver com a mente totalmente no presente? Sem medo? Aquela mente que está vazia, a mente sem pensamento. Outra frase do Krishnamurti: nós somos o mundo está em nós, não há separação entre nós e o mundo. Se nós pensarmos dessa maneira, nós vamos viver no eterno. E ele dizia que nós temos um encontro marcado com a vida, esse momento é o agora. Ele falava que a gente não pode viver no passado, a gente tem que viver aqui, no agora. A vida está nos esperando para esse encontro, que só se dá no instante presente. E uma frase que eu acho maravilhosa do Krishnamurti, que ele fala muito dessa necessidade urgente da transformação. Mas ele dizia que a transformação só é possível se o anseio pela mudança for tão forte e apaixonado como a nossa exigência de prazer. Nós queremos muito prazer na nossa vida. Então ele dizia, se você tiver a mesma intensidade, o mesmo anseio de mudança que você usa para buscar o prazer, aí a mudança é possível. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque é uma frase muito forte, eu acho. E ele dizia também que quando você percebe que a mudança é possível, isso traz consigo uma imensa vitalidade. Porque às vezes as pessoas ficam desanimadas que acham que elas são impotentes diante da vida. Quando ela percebe que a mudança é possível, que é um estado de abertura, que é um estado, é um encontro com o presente, é uma paixão, como dizia Krishnamurti, né, pela vida, aí você ganha muita energia e aí você se transforma. E isso implica em muita afeição. Você consegue a transformação, você consegue interagir intensamente com a vida se você tiver afeição. Então, ver a totalidade implica em ter afeição. Então, são apenas flashes do ensinamento de Krishnamurti,
que são preciosos. Se você quiser ser triste, ninguém nesse mundo poderá lhe fazer feliz. Mas se você decidir que você será feliz, ninguém e nada nessa terra pode roubar essa felicidade de você. Ou seja, a felicidade depende só de você, não depende de nenhum fator, de nenhuma pessoa de fora. Se você decidir que você quer ser feliz, a felicidade é sua. Nada pode te afetar. Através da prática da meditação, você perceberá que está carregando no interior do seu coração um paraíso portátil. É bonito isso, né? A meditação é que nem se tivesse um paraíso portátil no seu coração. Um amigo, né? Uma prática que você carrega com você, que você pode meditar em qualquer circunstância, em qualquer local, em qualquer tempo. Transforme-se e você estará fazendo a sua parte na mudança do mundo. Se você medita, se você está atento, se você faz o seu quinhão, é isso que você tem que fazer no mundo, se transformar. E ele dizia, eu sou uma fagulha no infinito, não sou carne e osso, eu sou luz. Nós temos que nos ver também como luz, como instrumentos de algo maior, como seres que podem iluminar o mundo também. A carne é secundária, apenas o veículo do espírito. Ramana Maharshi, grande instrutor da Índia também, maravilhoso. Nós temos aqui um livro da editora Teosófica, que eu recomendo muito, Pérolas de Sabedoria. Até hoje as pessoas vão ao ashram do Ramana Maharshi em busca dessa sabedoria que ele trouxe, que é fantástica, né? Ele dizia, felicidade é a sua natureza. Não é errado desejar felicidade. O que é errado é procurá-la do lado de fora, quando ela está no seu interior. Que Yogananda falava que ninguém pode roubar a sua felicidade. E ele complementa dizendo, a felicidade é sua, só que você tem que buscar no lugar certo, é lá dentro, e não do lado de fora. E ele dizia também, silêncio é verdade, silêncio é bem-aventurança, silêncio é paz. Portanto, silêncio é a divindade no seu interior. Meditação, silêncio, são instrumentos para a paz, são instrumentos para a felicidade. E tem um livro que ele chamou Quem Sou Eu? Que é um método, de certa maneira, né? Entre aspas, né? Só que essa pergunta, segundo Ramana Maharshi, não é uma pergunta para ser respondida. O quem sou eu? E só o fato de você perguntar já tem um poder de dissolver o questionador. É interessante, né? Dizem que quando você consegue encontrar uma verdadeira pergunta, a resposta já está embutida na própria pergunta. E ela não pode ser expressa. Ela é uma realização, é um percebimento. Né? É um percebimento que dissolve a ignorância, dissolve o próprio questionador. Aí ele percebe que aquela pergunta que alguém estava fazendo deixa de ser uma pergunta de um eu e passa a ser uma percepção do todo. E ele dizia também que transformar a si próprio é uma forma de dar luz ao novo mundo. Você está trazendo luz para o mundo e está criando um mundo novo também. Então todos nós somos responsáveis pelo mundo. Se nós nos transformarmos, o mundo se transforma. Aurobindo, esvazia a mente de todo pensamento, deixando um vazio puro e vigilante, no qual o conhecimento divino pode chegar e se instalar. E isso ocorrerá sem ser perturbado pelos pensamentos inferiores da mente. Então, se você esvaziar a mente dos pensamentos, né, o vazio vai penetrar e você vai ter algo que é o inominado, né, aquilo que não pode ser expresso pelo pensamento, porque transcende o pensamento. E essa última frase é interessante, que ele diz, para você poder ver, você precisa deixar de estar no meio da pintura. Se você está no meio da pintura, você não consegue ver. Você tem que se retirar da pintura e aí você vê o quadro como um todo. Se você está envolto no pensamento, você não consegue ver o próprio pensamento, não consegue ver as suas limitações. Se você se coloca num outro patamar, né, aí você pode ver as suas imperfeições, você pode ver as coisas que precisam ser transformadas na sua vida. E esse observador atento
mas que não julga, que apenas observa, ele é capaz de transformar. Minha última frase para terminar, do Swami Rama, que é o Swami que criou um ashram que eu sempre visito quando vou à Índia, que fica lá também em Rishikesh. Ele dizia: a autoentrega é o mais elevado e o mais fácil dos métodos para se chegar à iluminação. Aquele que se entrega está sempre protegido pelo poder divino. E a ausência de medo é um pré-requisito essencial para se alcançar a iluminação. Grandes são aqueles que estão sempre sem medo. Então essa é uma grande dica do Swami Rama, autoentrega. Se você se entregar para a vida com confiança, sem medo, com devoção, tudo vai se resolver naturalmente, porque os problemas estão só na mente. Na hora que você vai além da mente, percebe que o problema não existe, se entrega, aceita as coisas como elas são, tudo está resolvido. Não foi a primeira vez na Índia que é uma imagem do rio Ganges. É o nascer do sol no rio Ganges. A tradição da Índia é uma tradição de luz, é uma tradição em que nós temos que nos abrir para a luz, para a iluminação, para o superior, né? Para aquilo que vai nos resgatar, nos trazer de volta a nossa essência, que vai purificar, que vai queimar o impuro. Então essa é a imagem que eu deixo para vocês, que talvez sintetize tudo que nós aprendemos aqui, estamos aprendendo na nossa vida, né? Que nós temos que nos abrir para a luz. A luz está sempre presente se nós quisermos que ela esteja viva na nossa vida. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações
Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos, sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim. Para minha surpresa, eu vi que, através da arte, eu estava acessando as pessoas num lugar um pouco mais profundo do que eu já tinha vivido até então. E isso passou a fazer muito mais sentido para mim, enquanto artista. A motivação agora não era mais ser aplaudida, nem o deslumbramento e a ilusão que o palco traz, mas sim a conexão, de fato, com a minha verdade, que automaticamente vai ressoando com a verdade das outras pessoas que buscam uma escuta verdadeira. E nesse processo, que ainda é muito novo para mim, eu tirei algumas conclusões, e uma delas é de que eu encontrei na minha fragilidade a minha força. Descobri que a tristeza e as dores, elas podem ser otimizadas porque elas são verdadeiros antídotos para a hipocrisia. Descobri que querer mudar é viver constantemente num exercício de humildade, porque a gente vive num mundo que se estimula a competição, o individualismo, a vaidade, né? Então, querer mudar é ir contra isso diariamente e contra as nossas próprias sombras, né? E percebi que ter consciência das nossas sombras é ter liberdade de escolha para conduzir os pensamentos, para conduzir as relações ao nosso redor. Hoje, para mim, faz muito mais sentido pensar numa arte que tenha um caminho altruísta, inclusivo, e que é a ideia daquela frase, sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe. E é esse longe que hoje me interessa enquanto artista. E acredito que, através da arte, a gente pode, sim, convidar mais pessoas a repensarem como que tem conduzido as suas escolhas até aqui, para a gente se despir, de fato, de todas as máscaras que a vida vai colocando e que a gente vai absorvendo e se conectar, de fato, com o que a gente é de verdade. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Obrigada.